gente faz para definir a parte visual, né? Como a gente faz para definir cor de fundo, tamanho das coisas? A gente utiliza o CSS, a gente trabalha com o CSS. Como a gente faz para ter o CSS, né? Precisa primeiro ter um arquivo de CSS, né? Definir um arquivo de CSS. Como a gente faz para definir esse arquivo? Bom, a gente vai lá no Notepad de novo, então a gente tem aqui o nosso arquivo HTML, né? A gente vai abrir uma outra janela do Notepad, né? Então, ó, vou clicar com o botão direito aqui no Notepad, no bloco de notas, e selecionar o bloco de notas de novo, né? Então eu vou ter aqui o meu HTML tá aqui atrás, e aqui a gente vai ter um CSS, né? Então primeiro a gente vai salvar esse arquivo como CSS para que a gente já tenha o arquivo pronto, tá? Então vamos lá, a gente vai em arquivo aqui e vai escolher aqui salvar como, tá? Escolhe aqui salvar como. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa dar um nome para esse arquivo, né? Você pode chamar como você quiser, geralmente a gente chama de estilo.css. E aqui é bastante importante também que você mantenha aqui a extensão .css, como a gente fez com HTML também, tá? Mesma coisa aqui embaixo, você também precisa mudar para todos os tipos de arquivo aqui, tá? Senão você não vai conseguir salvar corretamente o seu CSS. Então eu vou salvar aqui. Então já apareceu aqui meu arquivo de CSS, ele está aqui aberto. E aí, uma vez que a gente tem esse arquivo, a gente pode agora ligar esse arquivo com o HTML. Como que a gente faz essa ligação, né? Lá no arquivo HTML de volta, nesse arquivo aqui, essa linha que eu não tinha explicado antes sobre tá dentro do head, né? Ela é a nossa linha que liga esse HTML com o arquivo CSS aqui, ó. Então esse atributo aqui, ó, href, serve para falar assim, bom, esse CSS aqui vai ser utilizado nessa página. Essas outras duas instruções de atributos aqui servem só para configurar que isso é um CSS, tá? Então a gente geralmente nem precisa mexer com elas, é só manter elas do jeito que elas estão aí. Bom, então, dessa forma, tendo essa tag de link aqui, né? Então, com essa tag aqui, a gente consegue referenciar o nosso arquivo de CSS. Então, quer dizer que tudo que a gente fizer dentro desse arquivo de CSS aqui, tudo que a gente fizer nesse arquivo aqui, no arquivo de estilo.css, vai afetar a parte visual desta página aqui, que é a nossa página que está aqui embaixo. Então, tudo que a gente faz aqui depende do que está aqui e vai afetar a parte visual aqui de trás. Muito bem, como é que a gente faz para modificar os elementos daqui, né? Primeiro, a gente precisa achar os elementos que a gente quer modificar. E aí, como é que a gente acha esses elementos? Vou ensinar as três formas principais que a gente utiliza, tá? A primeira é falando que você quer aplicar um estilo em todas as tags. Então você pode falar assim, todas as tags que forem um P, elas recebem um determinado estilo que eu vou falar. Por exemplo, elas ficam com a cor diferente, elas ficam com um tamanho de fonte diferente. Como que você faz isso? Você vem aqui no CSS e coloca assim, o nome da tag que você quer que receba o estilo, então no caso eu coloquei aí, ó, P. Então todas as tags que forem P, e aí você vai colocar só o nome que está entre o menor e o maior, tá? Então P, e aí você abre chaves e fecha chaves embaixo. Tudo que você colocar aqui no meio vai mudar a parte visual dos elementos que tem essa tag aqui. Então tudo que for P, então esse cara aqui vão ter o visual modificados. Como que a gente altera, né? Como que a gente efetivamente fala para mudar o visual de alguma coisa? No CSS a gente utiliza o que a gente chama de propriedades, né? E aí existem várias propriedades para mudar várias coisas na sua página. Uma das principais que a gente trabalha bastante chama color, que é cor em inglês, né? Então a gente utiliza essa propriedade de color para mudar a cor do texto das coisas, né? Então você colocar assim, ó, color, blue, e aí um ponto e vírgula no final para falar que acabou essa propriedade, quer dizer que todos os elementos que estão aqui vão receber essa cor aqui. Então a color dele vai ser blue, que é azul em inglês, né? Então é sempre esse formato, é o nome da propriedade que você quer trabalhar, dois pontos, e qual é o valor que essa propriedade vai ter, terminando com um ponto e vírgula. Você pode colocar mais propriedades aqui, então você pode ter quantas propriedades você quiser dentro da sua definição do CSS, tá? Desse jeito que tá aqui assim, ó, se eu salvar, se eu der um arquivo salvar aqui, e aí atualizar a minha página, a gente vai ver que todos os elementos P ficaram com a cor azul. Então os elementos P ganharam aí a cor azul. Sem eu precisar modificar nada aqui, né? Tudo que está sendo feito é a partir desse arquivo aqui. Eu posso também, por exemplo, usar outra propriedade para alterar o tamanho da fonte desses elementos, né? Então, quão grande é o texto? Essa propriedade chama fonte-size. Então, com o fonte-size, a gente pode configurar qual que é o tamanho que o texto vai aparecer na página. E aí, a gente especifica o tamanho falando assim, em pontos, né? Então, eu coloco assim, pixels. Então, eu posso colocar 16 pixels. Então, quer dizer que minha fonte vai ficar com um tamanho de 16 pixels. Esse tamanho aqui é semelhante ao que a gente usa lá no Word, no PowerPoint, para configurar o tamanho das coisas, né? No final, eu termino com um ponto e vírgula aqui também. Uma vez salvo isso daqui,
é um arquivo salvar, se a gente for na página e recarregar a página, então a gente vai ver que por enquanto não teve alteração, porque provavelmente esse tamanho aqui já era o tamanho original dele. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, e alterar ele para 32, né, para o dobro. Vamos ver se teve alteração agora. Sim, então o tamanho aumentou para ficar desse tamanho aqui. E eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Eu poderia colocar, por exemplo, 200 para ficar bem grande. Então fica bem grande. Ou eu poderia colocar um tamanho pequeno, por exemplo, 8 pixels. Então eu ficaria com um tamanho bem pequeno. Então o font size a gente consegue controlar o tamanho da nossa fonte aí. Eu vou deixar 16 porque era o padrão que tá? Mais uma propriedade que a gente pode utilizar é, por exemplo, o font-family. Que serve para a gente trocar a fonte que a gente quer que apareça no nosso elemento aqui, né? Como ele está agora aqui, ele está com uma fonte padrão, que é a Times New Roman, né? Então ele está com uma fonte padrão. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 2 pontos, Arial, para que a fonte mude para Arial, tá? E aí você pode colocar qualquer fonte que tenha no sistema operacional aí. Então, por exemplo, Verdana é outra fonte que tem também, né? Então, se eu atualizar aqui, ó, aí ele muda o tipo da fonte, né? Como que o texto é desenhado na tela. Então, essa é outra propriedade que você pode utilizar. Bom, tudo isso a gente está fazendo em cima desse elemento aqui, do P, né? Então, toda vez que tiver um P aqui na sua página, ela vai receber essas características aqui, elas vão ficar desse jeito aqui. Então, se eu pegasse aqui, ó, e colocasse mais para baixo da imagem aqui, um outro P, então, ó, P, outro texto, e aí fecho o P aqui. Então, se eu fizesse isso, vai aparecer mais um P aqui embaixo e ele vai ficar exatamente como esse de cima aqui, ó. Tudo bem? Então, só mudou o conteúdo, mas a cara dele, né, as características visuais dele estão alteradas. Muito bem, então aqui a gente está selecionando todos os elementos que são P's, né? E se eu quisesse selecionar só um elemento P específico? Então, digamos que, por exemplo, eu quero selecionar só esse P do meio aqui, não esse, né? A gente pode usar um atributo que praticamente todas as tags HTML têm, chamado ID. É um jeito de identificar, né? Então, ID. A gente vai identificar esse elemento para que a gente possa depois procurar por ele aqui e modificar as características deles aí, né? Então como você faz? Você vem aqui no atributo logo depois do nome da tag, dá um espacinho, aí você coloca id igual, né, porque é um atributo, aspas duplas também porque é um atributo, e aqui dentro você pode dar um identificador para essa tag aqui. Esse identificador é como se fosse um CPF, a gente está colocando um código nele que a gente pode depois procurar por ele aqui. E você pode dar qual código você quiser. Você pode usar palavras, pode usar números, né? O ideal é que a gente use palavras que simbolizem o que é isso aqui, né? Eu posso aqui, por exemplo, chamar isso daqui de segundo P. Então, esse elemento aqui, estou identificando ele como segundo P, tá? Eu coloquei tudo junto, sim, mas você pode colocar com underline, só não pode colocar com espaço, assim, não pode pôr assim. Ou tudo junto, ou com underline, para conseguir depois achar esse elemento aqui. Então eu vim nessa tag aqui, no P, no segundo P, e eu falei que ela tem a partir de agora um ID chamado segundo P. Tudo bem, como que eu faço então agora para selecionar esse cara aqui, né? Para selecionar a tag, a gente simplesmente coloca o nome da tag aqui. E para selecionar os IDs, né? Como é que a gente faz para selecionar os IDs? Bom, você precisa colocar o valor do ID que você deu aqui. Então no meu caso foi segundo underline P, né? E aí, para conseguir achar isso daqui pelo ID, como a gente faz? Tem que vir aqui na frente do que você colocou como ID e colocar uma cerquilha, ou a famosa hashtag também, né? A gente vai colocar aqui uma cerquilha na frente do ID que eu dei aqui. Desse jeito a gente consegue selecionar esse elemento aqui. Só vai selecionar os elementos que tiverem um ID com esse valor aqui. Então, se tiver um ID com esse valor, ele vai selecionar esse cara aqui e aplicar o estilo que a gente definiu aqui. Mesma coisa, né? A gente abre aqui depois chaves e fecha chaves, e tudo que tiver aqui dentro vão ser as propriedades que vão afetar os caras aqui da página que tiverem o ID segundo P, tá? Que no caso aqui só vai ser esse. Bom, então, por exemplo, eu posso aqui falar que esse elemento aqui vai ficar em negrito. Como que a gente faz? Qual propriedade a gente usa para alguma coisa ficar em negrito, né? Pode utilizar o font-weight. Aí weight é uma palavra em inglês que significa peso, né? Então qual é o peso da fonte aí? Aí eu vou colocar aqui 2 pontos e colocar, por exemplo, bold, para que ele fique com uma fonte em negrito, né? Bold é negrito em inglês. Feito isso, salva aqui, vamos atualizar a página aqui e ver o que acontece. Tá vendo? Então só o segundo aqui ficou com o texto em negrito, os demais ficaram do jeito que era mesmo. Por quê? Nos demais, em todos, na verdade, em todos os P's estão aplicando esses estilos aqui. Agora, esse estilo aqui só está sendo aplicado no P que tem esse ID, que no nosso caso é esse daqui, e é esse daqui, né? Então, o meu texto 2 é o único que está sofrendo essas alterações. Então, pelo ID, que é o que a gente usou aqui, é um outro jeito também fácil da gente conseguir selecionar os elementos aí e aplicar qualquer estilo que a gente quiser dentro deles, tá? A gente poderia também
vir aqui e colocar, por exemplo, background traço color yellow. Então aqui ó, eu tô falando que a cor do fundo, background fundo, né, vai ficar amarela, tá? Então ele vai continuar recebendo a cor azul, que é a cor da fonte dele, mas o fundo dele vai ficar com a cor amarela. E só do segundo nesse caso, né? Os demais vão receber apenas esse daqui. Então, ó, vou atualizar de novo aqui, e dá pra gente ver que só o segundo ficou com a cor amarela. Então, a gente está selecionando aqui tudo pelo ID e aplicando essa configuração visual neles, tá? E se você quisesse fazer isso para mais de um elemento, você poderia pegar esse ID aqui e colocar em outro cara? Não é o ideal. Para fazer isso, a gente pode usar um outro recurso que é parecido com esse, mas em vez de ser o ID, é o que a gente chama de classe. Então a gente pode ir em qualquer elemento e falar assim, olha, você vai receber essa configuração aqui de... vou te anotar com um valor. E aí depois eu posso procurar esse valor aqui para alterar o seu estilo. Então, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, nesse primeiro P e falar assim, também é por atributo, tá? Então eu vou colocar aqui class, val, e aí eu vou chamar isso aqui de vermelho, por exemplo. E aí eu posso ir em outro elemento que eu quiser, e de novo, falar que ele também tem o class vermelho. Então quer dizer que toda vez que eu quiser achar esses caras aqui, eu falo assim, eu quero achar o cara que tem essa class vermelho. Esses dois caras aqui vão ser os que vão ser afetados. Esse outro P não vai ser afetado, porque ele não tem a class vermelho, e esse outro P também não, e nenhum dos outros elementos da página também não. Só esses dois aqui que estão anotados com essa classe. Tá? Tudo bem, como é que eu faço para selecionar então esses elementos por classe, né? O ID era a cerquilha, né? No caso de classe, a gente usa simplesmente um ponto. Então você coloca ponto e daí o nome que você deu aqui para dentro da classe. Esse nome vermelho que eu coloquei aqui é só um exemplo, tá? Podia ser qualquer nome. Então eu vou usar vermelho porque foi o que eu usei aqui. E é a mesma coisa, a gente coloca abre chaves e fecha chaves. Então, tudo que tiver aplicado aqui dentro, todas as propriedades que tiverem aqui dentro, vão afetar apenas esses dois elementos. Perceba que, mesmo os elementos sendo de tipos de tag diferentes, eles vão receber normalmente as propriedades que eu colocar aqui dentro. Muito bem. Então, aqui, ó, como eu chamei essa classe de vermelho, eu vou, né, transformar ela numa cor vermelha. Para mudar a cor, a gente usa isso aqui, ó, o color, tá? Color, dois pontos, red, para que ele fique vermelho. A gente vai salvar isso aqui, arquivo salvar. E aí, se a gente atualizar aqui, ó, então a gente percebe que os dois ficaram com a cor vermelha. Aí você pode falar, bom, mas você colocou essa cor aqui azul em todos os P's. Por que isso aqui ficou diferente? Porque você colocou essa classe aqui, é como se você tivesse sobrescrito esse valor aqui. Você pode usar essas cores aqui com nomes em inglês, né? Então blue, red e tudo. Mas você pode também selecionar cores bem específicas que não tem um nome representando elas, né? Como você pode fazer isso? Se eu procurar na internet aqui, color picker, ou seletor de cores, né? Também seria traduzindo aqui. Então eu coloquei color picker aqui. Você pode aqui, pelo Google mesmo, tá vendo? Você pode mudar aqui para uma cor que você deseja. Por exemplo, eu vou escolher aqui um rosa. E aí você pode alternar aqui para a tonalidade que você quer desse rosa, né? Então você pode escolher um mais escuro, um mais claro, movimentando aqui a bolinha, né? Então eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Quando eu escolho aqui, o Google me mostra qual que é o código dessa cor, tá vendo? Então aqui tem um cerquilha, hashtag, e um código de cor. Se eu pegar esse código aqui, copiar esse código, e aí vir aqui na cor que eu desejo alterar, por exemplo, eu vou alterar o fundo aqui, né? Então eu quero alterar esse fundo aqui. Ao invés de colocar a palavra aqui em inglês e colocar aquele código que eu copiei do Google com a cerquilha, e a gente for aqui salvar isso, quando a gente for aqui para o site e atualizar, ele vai estar exatamente com a mesma cor que eu selecionei aqui. Então você pode escolher qualquer tonalidade de qualquer cor que você preferir aqui, bastando copiar o código dela, e aí você coloca lá no elemento color que você quer, pode ser tanto background color quanto color mesmo, e aí ele vai alterar para você aí a cor, tá ok? Bom, então